quero que Flávio Bolsonaro e Lula compartilhem a mesma cela. Esta é a eleição mais importante das nossas vidas. Essa é a eleição. Esse partido é a resposta. Nós fomos condenados pelo sonho do PT. Nós fomos condenados e a nossa vida se tornou um pesadelo pelo sonho maldito daquela geração. O sonho maldito deles, os conceitos, as verdades absolutas condenaram a gente a ser um país triste, um país derrotado, um país de joelhos, um país que implora para ter algum protagonismo, um país em que vocês não conseguem comprar um apartamento, em que vocês agora têm que parcelar a pizza no iFood, um país que os juros estão altíssimos, um país em que vocês foram relegados a sequer não ter sonhos mais, porque os sonhos pertencem apenas a uma pequena elite. O chão, o povo, vive da migalha. Lula, com o resto do sonho dessa gente, entrega botijão de gás na sua turnê pelo Nordeste, entrega a conta de luz paga. Mas este foi o sonho deles, que eles protagonizaram, e essa é a realidade que eles nos entregam. Uma eleição em que eles não discutem propostas, e que eles são incapazes de defender o próprio legado, porque legado não há legado deles, há apenas o nosso sonho destruído. Mas nós, naquele pequeno escritório, achando que éramos predestinados, e acreditando que dali em diante, desde 14, sempre 14, nós começamos a construir a nossa história, não como antipetistas, mas como algo que tem qualidades intrínsecas, valores intrínsecos, algo que é pela afirmação, não pela negação do outro. Nós não somos a negação do PT, nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera. E é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história juntos. Eu ouso dizer mais, o nosso papel sequer será nós jogarmos eles na lata de lixo da história, porque eu volto a falar, de 14 em diante, a história é sobre nós, a história é sobre vocês, a história é sobre aquele grupo que derrubou a Dilma Rousseff e levou milhões, que se tornou o organizador das maiores manifestações do mundo neste século. Já pararam para pensar? Nós colocamos milhões de brasileiros nas ruas, em centenas de cidades, no mesmo dia. Isso não tem paralelo em nenhuma democracia do mundo, neste século. Nós fizemos isso. E todo aquele poder, toda aquela fama, foi jogada por nós no lixo, veja só, defendendo aquilo que a gente acreditava. Vimos um governo chegar ao poder, se apropriando das nossas causas, tornando tudo aquilo que a gente defendia em erro, em mentira, em simulação, em show barato, em vagabundagem, em rachadinha, em piada com pessoas que morriam doentes durante uma pandemia, em comemorações e participações de escândalo de corrupção, em festa com banqueiro. E o que nós fizemos? Nós viramos para aquela massa que nos seguia e dissemos, vocês estão errados. Qualquer marqueteiro político diria, eles são idiotas, eles são loucos, eles vão acabar. E o marqueteiro estava certo. Nós acabamos. Nós fomos completamente destruídos. Em 2019 e 2020, nós fomos varridos do mapa. Restou apenas o mesmo pequeno grupo de pessoas que se encontrou num escritório mofado no centro de São Paulo. E que não desistiu. E que começou a construir um caminho próprio, não como a tal da terceira via. Porque se o antipetismo é a negação do petismo, se definindo como oposição, a terceira via é a oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho, com as próprias ideias,
com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. E nós construímos de amarelo e preto, do nosso livro, da nossa doutrina, ao nosso partido, a nossa casa. Nós não somos a negação dos demais, nós somos a afirmação da nossa geração. Nós somos. Caiu o governo Bolsonaro nos próprios erros, falhas e corrupção. Retorna Lula ao poder. O que nós temos diante de nós? O velho sonho daquela esquerda fracassada, nos avisando de que se nós não formos capazes de criar o próprio caminho, eles vão continuar nos governar. O pesadelo da geração deles vai continuar nos pautando. E vocês continuando mais pobres, o medo de andar na rua aumentando, as cidades tomadas pelo crime, vocês com medo de falar o que pensam, porque a censura vai ficando mais próxima, o teu país cada vez mais sendo tomado de vocês, lentamente, vocês estão sendo cozidos em fogo brando, lentamente, perdendo pouco a pouco aquilo que vocês têm. Os seus pais, quando mais jovens, tiveram sonhos e ambições maiores que a de vocês. Hoje, se você conseguir ter um emprego, hoje se você for capaz de pagar a própria conta de luz, você já é um herói. O que restou de nós? Sermos escravos desse pesadelo? Não. E eis que nós entramos aqui. Por nos negarmos a aceitar esse jogo vazio de cartas marcadas, por nos obrigarmos a criar o nosso próprio sonho, nós ousamos não apenas construir o partido, mas se propor a ser candidato a presidente da República. Quem este cara pensa que é? Um dos menos populares do Movimento Brasil Livre, um sujeito meio ranzinza, alguns dizem, briguento, que foi praticamente empurrado por aquela massa de pessoas que está ali atrás, dizendo, é você, vá. Tá bom, vamos. Antes do 1%, começaram as primeiras viagens, a primeira turnê, as primeiras desventuras, os primeiros amigos, os primeiros aliados, os primeiros inimigos. 1 virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Quando vimos, começamos a ultrapassar governadores. Ah, os governadores, a esperança da terceira via. Os governadores, que enquanto governaram, nunca tiveram a postura de líder, de erguer a cabeça e peitar o grupo de usurpadores do bolsonarismo. Nunca foi sobre eles, nunca foi sobre eles. E todos foram caindo pelo caminho, não só candidatos. Ratinho, lembram dele? Estava na Lava Jato não, desculpa, estava no Banco Master. Quem está no Banco Master costumava estar na Lava Jato, já eu tomo uma surpresa aí, mas estava no escândalo do Banco Master. Para onde a gente olha, a gente vai vendo defecções e decepções. Quem se lembra de saudosa memória, ministro Sérgio Moro? Hoje um vassalo, uma pessoa que cantamos o nome dele, um vassalo, um homem que não teve a estatura de defender o próprio legado e se submeteu a ser escravo daqueles que destruíram a sua grande obra, que era a Lava Jato. Eu nunca vou permitir, e que a gente encerre o nosso partido, e que a gente feche tudo que a gente criou, mas eu nunca vou permitir que o sangue, o suor e o trabalho de vocês, as lágrimas de vocês, tudo aquilo que a gente juntou para construir o nosso caminho, seja trocado por um cargo, como o senhor Sérgio Moro fez com a Lava Jato. Nunca! É preferível perder 1000 vezes como um homem livre do que vencer como um escravo. Nunca vençam como escravos. Nunca vençam como escravos. Nós nunca ficamos de joelho. Quando éramos nós a ser derrubados e sermos cancelados, sempre de pé retornávamos para o enfrentamento. Até o ponto que não era mais possível nos derrubar. Hoje não há como derrubar a gente. Hoje, por quanto da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto
já indicando o nosso caminho nas eleições. Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso. Quando criamos o partido, foi tendo essa noção que eu falo para vocês, de que o espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história presente e futura do Brasil. Nesse instante, nós já estamos determinando o futuro do nosso país. E ao determinar o futuro do país com os nossos sonhos, nós não precisamos nos opor a ninguém. Nós ofuscamos o demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Já dizia a canção deles, que brilha uma estrela. Mal o povo sabia que para a estrela brilhar você precisa da noite. E estamos há décadas vivendo a noite do petismo. Não será negando eles, eu volto a afirmar. A afirmação é a luz. E a luz, meu amigo, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. E Deus fala como? Deus fala através dos corajosos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Nós ousamos ter coragem, nós ousamos enfrentá-los. Nós não temos sequer 1% dos recursos deles, e não há um exagero retórico aqui, eu estou sendo muito preciso. Eles têm mais governadores, mais capachos, mais vereadores, mais prefeitos, mais veículos de imprensa, mais seguidores, mais dinheiro. Como eles mesmos diziam, nós não somos mais nada. Mas é aquela coisa que como dizia o meu grande mestre Bob Dylan, quando você não tem nada, você não tem mais nada a perder. É quando a gente não tem nada a perder que a gente produz as coisas mais bonitas. E nós vamos produzir a coisa mais bonita. A nossa campanha já é a coisa mais bonita. Nós somos um projeto mais bonito da nossa geração, porque nós nascemos para governar o Brasil. Nós nascemos para isso. Cada um de vocês são parte desse sonho, e vocês serão parte dessa governança. Quantos que estão nesse palco se tornarão governadores, deputados, mais para frente prefeitos? Quantos que estão ali atrás de mim não se tornarão no futuro presidentes da república por essa mesma legenda, por esse mesmo número? Eles quiseram, ali atrás, que eu fosse o primeiro, e é isso que eu sou. Muita gente me encontra, Renan, você é o presidente do partido, presidente do movimento. Sempre odiei isso, e quem me conhece sabe, prefiro que me definam como guitarrista e vocalista da banda Limão Rosa, como presidente partidário. O nosso grupo tem um conceito, que é um conceito muito antigo, que do primus inter pares, o primeiro entre iguais. Entre iguais, porque somos iguais, e o que eu vejo aqui são soldados e irmãos da minha causa. Nesse instante eu estou aqui apenas porque sou o primeiro, mas eu sou o primeiro entre iguais. No nosso grupo, você não verá disputa de poder baixa, você não vai ver baixaria, brigas ridículas, brigas inúteis. Nós não nascemos pela briga vazia, pelo espaço de poder. Essas pessoas já saíram. Essas pessoas são os ex-MBL. Essas pessoas são os traidores, os eufiates, os homens desesperados em fazer parte daquilo que é nosso, e quando não têm a capacidade, nos traem com os persas. É isso que eles se tornaram. A vida inteira deles determinada pela alcunha MBL. Essas pessoas que nos negaram, ou as que nos traíram, vem agora a gente na seguinte posição: nós somos a última linha de defesa do Brasil produtivo contra a vitória do pesadelo e da noite petista. E eu sou muito claro sobre isso. Flávio Bolsonaro, o farsante, o fraco, o corrompido, Flávio Bolsonaro, aquele que trocou os milhões na rua pelos milhões na conta,
Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer Lula no segundo turno, até porque Flávio foi colocado na eleição pelo Lula. Flávio está sendo preparado para ir às eleições pelo Lula e perder para o Lula. Eu quero o compromisso, e o compromisso é que toda criança que nasça a partir de 2027 possa se alimentar numa boa, pelo fruto do trabalho dos seus pais, e não do assistencialismo barato do governo. Eu quero que essa criança possa andar com a sua mãe na rua, e ela não terá medo de ser assaltada, assediada ou agredida. O celular dela não será roubado, assim como a dignidade dela não será ulvitada por ninguém. Ela não vai apanhar em casa, ela não vai apanhar na rua. E a criança vai se sentir segura, segura porque vive num país que valorizou a mãe dela e valorizou ela. Esse é outro compromisso com essa criança. Outro compromisso com essa criança. Todas e absolutamente todas as escolas que ela for estudar vão tratar como alguém digno, que será alfabetizado e não objeto de experimentos teóricos com métodos que não funcionam. Ela será alfabetizada de verdade, não haverá funk, não haverá traficante na escola dela. O professor dela será bem pago, e se essa criança tiver um colega rebelde, o professor poderá punir essa criança rebelde. A escola dela será bem cuidada, porque o dinheiro não foi desviado por emenda vagabunda de político vagabundo. O dinheiro chegou lá porque o prefeito é obrigado a ter meta, e entregar meta de desempenho ou perde direito político. O pai dessa criança será presente, e ele poderá trabalho, e nós vamos criar trabalho para esse homem. E se ele não quiser compartilhar com sua criança o fruto desse trabalho, nós seremos os primeiros a prendê-lo. Essa criança vai andar na rua sem medo de ser roubada. Se essa criança nasceu numa antiga favela, ela só verá a desgraça que era o bairro que a mãe dela um dia viveu, nas fotografias e nos vídeos do passado, nos filmes que foram criados, porque ela viverá num bairro digno, arborizado, com a escola perto da casa dela, com a mãe e o pai trabalhando perto dela, iluminada, com outras crianças andando na rua, com um futuro incrível pela frente. Essa criança vai poder viajar do sul do Brasil para o norte do Brasil, não com vergonha ou com medo, pelas cidades se odiarem, pelas regiões se odiarem, mas porque o Brasil como um todo será desenvolvido. E essa criança vai poder sair do Rio Grande do Sul, sem precisar enfrentar uma enchente, e chegar no Maranhão, vendo pessoas com dinheiro e felizes, independentes trabalhando, com as oligarquias políticas locais superadas, derrotadas, no chão. Eu não peço nada além do sacrifício de vocês, o sacrifício da minha geração, assim como o meu próprio sacrifício, para integrar todo o nosso país no mesmo sonho e entregar esse sonho para as novas gerações. É apenas um sacrifício. Muitos de vocês não viverão todos os frutos do nosso trabalho. Vocês foram enganados por décadas a fio. Nós fomos. E nós só não tivemos instrumentos para nossa vingança contra eles. Hoje nós temos os instrumentos. E hoje nós vamos entregar isso para as novas gerações. Hoje nós realizaremos isso. Esse é o começo do compromisso com o futuro. E não deixa de ser irônico. Hoje a política brasileira se baseia na ideia de vender o teu futuro para se apropriar do presente. Eles geram dívida no futuro. Nossa dívida está explodindo no futuro. Nós teremos que pagar, e já vemos isso nos juros, vemos isso nos impostos, vemos isso na impossibilidade de vocês se aposentarem. O futuro de vocês foi todo penhorado para que a classe política atual viva hoje. É por isso que o Lula, vagabundo, dá vale gás para os outros. O vale gás é penhorando o teu futuro. É por isso que o outro vagabundo, Flávio Bolsonaro, prometeu dar celular para todo mundo, penhorando o teu futuro. Eu não vou dar gás nem celular para ninguém. Eu não vou. Meu governo não é o governo disso. Meu país não é o país disso. Meu país não vai oferecer esmola para ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Eles não estão entendendo quem nós somos, como nós estudamos mais do que todos eles, como nós sofremos e lutamos mais do que todos eles.
Eles não sabem do que material nós somos feitos. Portanto, a guerra que nós propomos é a guerra em tornar este país, esse país humilhado, esse país que está no chão, esse país de uma massa de pessoas que tem hoje que arrumar um bico aqui e ali, escondendo qualquer formalidade para não perder o benefício do governo, que foi o que eu vi em todo o Norte e Nordeste. Um país sabotado e interditado, e que quando você quer trabalhar, já tem medo. Se você é um agricultor, vai vir a ONG. Se você vai montar uma pequena indústria, vem o Ministério Público do Trabalho. Se você vai pegar dinheiro, os juros não deixam. Se você quer trabalhar, você é criminalizado. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra de nós contra eles, não do Nordeste contra o Sul, esquerda contra a direita. Isso é só mentira, isso é só ilusão para nos dividir. A guerra é sobre quem trabalha, sobre quem é honesto, contra quem nos expropria, quem nos usa apenas como burro de carga. Essa é a verdadeira guerra. E nessa guerra, todo mundo que trabalha e todo mundo que é honesto é aliado. Absolutamente todo mundo. Eu vi gente maravilhosa em todas as regiões do Brasil. Eu amei cada canto do Brasil. Todas as críticas que eu fiz ao Pará foram para melhorar o Pará. Todas as favelas que eu vi e critiquei foi para que as pessoas pudessem sonhar e não mais viver numa favela. E não aceitar mais ser tratado como bicho. Todas as críticas à classe política é para que a população deixe de ser submissa e se erga, e fique de pé, e se levante como vocês estão de pé agora, se insubordinem contra eles, se rebelem contra esses malditos. Há pessoas incríveis em todas as regiões, e todas as regiões brasileiras podem contribuir muito para que o Brasil seja o que, e eu venho sempre dizendo, uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. Se nós chegarmos ao poder já em 2026, começa esse caminho, começa a nossa jornada. Nossa jornada, veja só a falta de ambição. O Lula eternamente está falando, eu sonho em que as pessoas vão comer um café da manhã e um jantar. Ele está há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia está se desenvolvendo, e esse maldito está falando em dar café da manhã. Para o inferno com o seu café da manhã, Lula. Que ambição é essa? Esse homem vai para a eleição, para a enésima eleição dele, falando que agora ele vai te dar um pé de meia. Ó, se for na escola eu te dou um trocado para você gastar no tigrinho. Se você participar agora do meu evento, talvez eu te dê um vale gás. Como é que é? Ele está te dando botijão de gás para você tomar o café da manhã que ele te prometeu? É isso que restou? Isso não é ambição, isso não é projeto de país. Se você está aspirando tão pouco, você não vai a lugar nenhum. Eu quero aspirar, no final do meu mandato, voltar a ter plano espacial no Brasil, um programa espacial. Eu quero que o Brasil pense em construir, não apenas armas nucleares, mas aviões de guerra de última geração, usando a nossa própria terra rara. Eu quero botar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, não porque pediu por favor, mas porque o mundo depende da gente. Eu quero que a minha geração veja a destruição dessas siglas malditas como Comando Vermelho, PCC, mesmo as siglas estão me ameaçando de morte. Venham pegar, seus vagabundos, venham pegar, venham pegar. Comando Vermelho e PCC, matem a gente, matem a mim antes, porque se eu chegar lá, não sobrará um, não sobrará um. Ou eles se entregam, ou eles servirão de tapete para a população brasileira desfilar. Isso é ambição, mas tem ambição maior. Eu quero todas as regiões brasileiras desenvolvidas, e eu vou botar algumas metas aqui. Eu passei 2 para a imprensa, mas vamos lá.
Até o final do meu governo, haverá menos de 10 mil homicídios por ano. Menos de 10 mil. Hoje passa de 30. Eu quero buscar 4 mil homicídios um ano no máximo. Mas 10 mil nós conseguimos. Isso é uma revolução num país como o nosso. Isso nós temos condição de entregar. Se eu não entregar no final do meu mandato, não é que o povo precisa escolher e não me votem em mim. Eles não vão deixar eu concorrer nunca mais a nada. Aquele time, meu próprio partido não vai deixar. Isso aqui é um compromisso nosso. Vamos fazer isso. Vamos entregar para os policiais a honra que faz parte do destino deles, de todos os policiais militares brasileiros, a honra de ter destruído o mesmo crime organizado que combate eles nas ruas há décadas. Um policial de São Paulo está ávido para matar os líderes do PCC. Os policiais do Rio e o coronel Busnello, não me deixa mentir, vão passar a rapa no Comando Vermelho. Delegado Hugo no Ceará, vamos fazer a mesma coisa. Esse é o nosso destino.